Bagdá em chamas. O espetáculo da guerra apavora o planeta. Cientistas vencem a pneumonia asiática. Calor mata na Europa. Queimadas, desabamentos. Beleza e desespero no mar. Explosão e fogo no céu. Michael Jackson no banco dos réus. E um final feliz para Schwarzenegger. Brigamos, discutimos, decidimos. Reformas foram aprovadas. Sofremos nas filas do desemprego. O mundo descobriu um outro Brasil, poderoso na produção de grãos, brilhante nas competições internacionais. Nosso homem no Iraque deu a vida pela paz. E nosso presidente viajante convenceu árabes e americanos, europeus e africanos. Ela fez bonito, desfilando em São Paulo. O que a Top Gisele fez com o cachê? Deu o exemplo. O dinheiro foi para quem passa fome de verdade. A gente precisa ajudar, então a gente não pode fingir que isso não existe. Na passarela e nos plenários, o Brasil chamou a atenção, aqui e lá fora. Política e materialmente. Nações Unidas. Na única guerra da qual sairemos todos vencedores. A guerra contra a fome e a miséria. E os holofotes foram para quem? Com direito à pose, ele também deu um cheque para os famintos do mundo. Novos e velhos companheiros que o digam. Aquilo é dos trabalhadores. Foi um ano diferente, não foi, presidente? Em nenhum momento eu esqueço o que representou a minha vitória para o povo brasileiro. Para nós, era a estreia do primeiro metalúrgico eleito presidente do Brasil. E a festa da posse foi logo no primeiro dia do Ano Novo. O Réveillon em Brasília não tinha fim. Excessos da ressaca? O eleitor exagerou na dose. Foi um banho de alegria. Mas no mesmo lago de Brasília, também vimos o espelho do protesto, que estilhaçou a vidraça do Congresso. Não eram bem vistas as reformas prometidas? Que não sejam reformas de faz de conta. Afinal de contas, o que aconteceu, presidente? Eu achei um ato de insanidade. Foi o PT ou foram os trabalhadores? Quem imaginaria? No fim do ano, depois de muita briga, paz no Congresso. A reforma da Previdência e a reforma tributária foram aprovadas. E os chamados radicais acabaram expulsos do PT. A democracia brasileira entrou no compasso? É quem me conduz, onde as trevas que se passa a luz. Artistas reclamando de censura no cinema. Final feliz. Nova lei de incentivo para os filmes nacionais. Nosso desejo é de 100 filmes por ano. Mas será que é fácil dirigir a equipe? Nem sempre o roteiro ficou claro. A ministra Benedita teve de devolver o dinheiro da viagem à Argentina. E o ministro Persoini volta atrás. É bom pedir desculpa, melhor ainda evitar o erro. Os mais velhos terão mais tempo para se apresentar aos postos. Quem tem culpa se a Previdência acumulou processos e fraudes? Quantas providências? O Estatuto do Idoso foi festejado. É uma necessidade nacional. Por falar em festa... E se a moda pega? Quantos bonés cabem numa cabeça? Aonde o presidente vai, ele tem colocado boné das diferentes entidades. Se multiplicaram as invasões este ano. Agora é por hora, não é nem mais por dia. Foram mais de 170. Terras e terrenos. No da Volks, em São Paulo, acabou em morte. O fotógrafo da revista Época, na última reportagem. Retratos de outras realidades. Em Moçambique, ele clicou os repórteres. Mas quem foi a estrela de todos os encontros pelo mundo afora?
Foram 26 países neste primeiro ano de mandato. Dispensando a casaca e o protocolo. A diplomacia do Brasil, de cara nova e falando a nossa língua. That Brazil is not just carnival. Além do futebol, And it's not only soccer. o Bush, pessoalmente, é infinitamente melhor do que na televisão. Sabe, ele é muito mais simpático, muito mais agradável. De volta ao berço em São Paulo, ouviu de ex-companheiros o que não esperava. Vamos fazer com a maior tranquilidade. Vocês sabem que eu não me preocupo com vaias, porque eu acho a vaia tão importante quanto os aplausos. Eu não tenho vergonha do que fui, não tenho vergonha do que sou e não terei vergonha do que serei. E o que será das promessas? Paciência a gente está vendo que o senhor tem. Me pergunto se o senhor terá tempo. Eu acho que 4 anos é pouco. Agora, eu não acho que tudo deva ser feito por um homem. Na intimidade do palácio, o casal da Silva recebeu o Fantástico. Agora você precisa tomar cuidado, que as grandes não deixam as duas pequenas comer, viu? Aí eu sempre trato delas separadas. Trata delas separadas. Em casa é mais fácil, não é, presidente? Já a guerra interna contra a fome são inúmeras batalhas. Vozes experientes reclamaram da burocracia. Até o ministro da Educação criticou o Fome Zero. Fome zero, já estamos ganhando velocidade. E por falar em velocidade, quem disse que política se faz às pressas? A moda, ou melhor, a tradição, é alinhavar e fazer ajustes. O acordo com o PMDB está mantido. Uma política de paz e amor. Amor e política também se costuram? Me telefone mais. O senador acusado de grampo na Bahia. Eles arranjam uma mentira, um bode expiatório e são os mesmos de sempre. O grampo é uma epidemia nacional. A política nacional começou o ano num mutirão de reformas. Parecia que não dava tempo. É muita reforma para pouca lua de mel. Afinando aqui e ali, o presidente se entendeu com prefeitos, governadores, empresários, ministros. Com os juízes foi mais difícil. Mas, como em todo relacionamento, o caso entre os 3 poderes superou crises e encerra o ano experimentando novo modelo democrático. Deixe para me julgar no final do meu governo. A descoberta foi por acaso. Mas não foi por acaso que Daiane dos Santos deixou o mundo de boca aberta. O salto? Duplo twist carpado. Uma novidade. Hoje era o dia. O nome esquisito é coisa do passado. Agora se chama Salto dos Santos, sobrenome da gauchinha. E com pontuação máxima de dificuldade no solo. Ela é uma guerreira. Foi o primeiro ouro de uma ginasta brasileira no Mundial. Meia velhinha já com 20 anos, mas tá dando ainda pro gasto. Gasto? Vem mais por aí. Alguns passos para frente e o duplo mortal, desta vez esticado. Tem cheirinho de medalha nas Olimpíadas de 2004. E lá vão as nossas mulheres para Atenas. No basquete, carimbamos o passaporte. No vôlei, a prata na Copa do Mundo acendeu o sonho do ouro inédito. Minha primeira Olimpíada, eu tô muito feliz. E os meninos, hein? Tricampeões da Liga Mundial de Vôlei. Foi como um parto, né? Mas era pouco. E ganhamos a Copa do Mundo. O título inédito nos encheu de orgulho. Nas areias de Copacabana, o circuito mundial de vôlei de praia é nosso. Queda livre para o recorde.
Primeiro, um susto. Depois, a consagração coletiva. 70 paraquedistas no céu dos Estados Unidos. E o Canal da Mancha aos pés de um austríaco, a 200 km por hora. Um ano de despedidas. E nos gramados, é para ele a nossa homenagem. Vai que é sua, Tafarel! Foi o ano da Raposa. O Cruzeiro levou os principais títulos no Brasil. Marcou a história. E vai ter de novo a companhia do Botafogo e do Palmeiras na primeira divisão. Já a nossa seleção... Eu não vou analisar o ministério do presidente, que eu tenho uma admiração. Eu acho que é importante cada macaco no seu galho. Quem pegou mesmo foi a seleção sub-20. Nossos meninos levaram a Taça Mundial para casa. Brasil, E o que viram os nossos olhos em 2003? O tombo de Maureen Maggi, a número 1 em salto à distância, afastada do PAN. Motivo, uso de anabolizante proibido. Foi um descuido meu. E o atacante Giba, punido por uso de maconha. Vimos também chutes e pontapés entre torcedores e PMs. E Romário perdendo a cabeça com um tricolor. Na Fórmula Indy, o piloto sueco Kenny Brack voou a mais de 300 km por hora e saiu vivo. E choramos o último jogo de Marc Vivian Foé, de Camarões. Derrotado em campo por um ataque fulminante do coração. Em 2003, Popó apanhou. Caiu 2 vezes numa mesma luta. Mas o direto de direita levou o argentino Barrios de volta para casa, por nocaute. Mas foi do alemão Michael Schumacher a conquista histórica desse início de século. O único hexacampeão mundial de Fórmula 1. Rubinho deixou escorregar até o troféu que ganhou na Inglaterra. A réplica espatifou-se no aeroporto. Agora tem que pedir pra fazer outro. Com certeza ficar sem eu não vou. Mas no desafio da velocidade, quem foi o mais rápido do ano? Schumacher? O mais moderno caça da Europa? Ou Clésio Moreira dos Santos, o árbitro que apita em alta velocidade, para trás. E sem truques. Não é lá nenhuma Ferrari, mas seu Clésio também está na lista dos mais velozes de 2003. Mas, afinal, quem apitou mais alto em 2003? Eles, de Leirão? Elas invadiram a área dos homens. Na partida do Criciúma contra o Atlético Mineiro, parecia guerra de sexos. Cuidado com elas. As vovós de São Paulo entram em forma, aprendendo a se defender. Ela vai. Jab, direto, cruzado, cruzado. Que tal apelar a Deus em qualquer lugar? A igreja inflável pode ser levada para viagem e faz a felicidade dos fiéis. O que mais os ingleses podiam inventar? O carro anfíbio. Chova ou faça sol,
pode ir a qualquer lugar. Em São Paulo, até que seria útil. O caminhão quebrou e despejou litros de chocolate líquido. Foi a alegria da garotada. Que fria. Mulheres unidas e nuas fizeram um protesto de arrepiar em Nova York. E protestos do mundo todo salvaram a vida da nigeriana Amira Lawal. Ela seria apedrejada até morrer. Seu crime? Ser mãe. Mãe solteira. Imagens assustadoras. Nem parecem reais. Vivemos este ano a primeira grande guerra deste século. Ao vivo, com todas as cores. Como chegamos a isto? Janeiro, o mundo se pergunta: Saddam Hussein tem ou não as armas proibidas? Inspetores da ONU vasculham o Iraque. A guerra ainda é diplomática. O mundo inteiro pede. Em todas as línguas, em todos os credos, um só apelo. George Bush dá o ultimato. Saddam não se intimida. 20 de março, madrugada no Iraque. O prazo se esgota e o mundo se volta para Bagdá. Conta os minutos. Prende a respiração. Um encontro marcado com a guerra anunciada. Em Washington, câmeras mostram Bush penteando o cabelo antes do anúncio oficial. Não vamos aceitar nenhum resultado que não seja vitória. Guerra explícita como nunca havíamos visto. A Operação Choque e Espanto. O ataque mais devastador da guerra. A coalizão promete precisão cirúrgica. Tenta poupar os civis. Mas guerra é guerra. Nem modernas armas garantem uma operação sem dor. As tropas avançam. O deserto é hostil. Os soldados de Saddam oferecem pouca resistência. Soldados americanos são capturados. Em meio à guerra de imagens, os Estados Unidos resgatam seus prisioneiros. Jessica Lynch é a primeira. A aproximação entre vencidos e vencedores não é fácil. Soldados americanos se ajoelham. Prometem respeitar as mesquitas. Trocam gestos de simpatia. E ajudam a destruir a imagem do ditador. Frágil vitória. A luta contra o terror se transforma numa guerra sem fim. Sabotagens. Atentados. Inimigos sem cara atacam alvos improváveis. Explosão sob a janela do representante da ONU no Iraque. Morre Sérgio Vieira de Mello. O mundo fica perplexo. Homenageia o brasileiro com honras de herói.
A dor se traduz em mensagem de paz. Mas o terror não dá trégua. Atinge a Cruz Vermelha em Bagdá. Ataca os carabinieri, deixando a Itália de luto. E não poupa os militares espanhóis. O mundo se pergunta: quem são os vencedores? Tropas exaustas. Iraquianos reclamam da falta de governo. As armas de Saddam não são encontradas. Os motivos da guerra são questionados. Tony Blair e George Bush perdem popularidade. Mas o inesperado acontece. Saddam Hussein é encontrado vivo, escondido num buraco. Ele se entrega sem resistência. Começa um novo capítulo da guerra. O que vai acontecer no Iraque a partir de agora? O que o mundo fará com o ditador capturado? Que doença é essa? Nem os cientistas sabiam. A pneumonia asiática se espalhou a jato. O mundo unido contra um inimigo invisível. Mais de 8.000 pessoas infectadas em 30 países. Quase 1.000 morreram. Uma corrida contra o tempo e um recorde contra o mal. Em menos de 7 meses, a ciência identificou, mapeou o vírus e conseguiu vencer a epidemia. Remédios, vacinas, a cura. Está tudo ali, no mapa, dizem os cientistas. O projeto Genoma Humano pronto, finalmente. Que doenças podemos ter? Quem somos? De onde viemos? Olhe bem esse rostinho. Não parece familiar? Agora são os números da ciência que dizem: temos 99,4% de semelhança genética com os chimpanzés. Nós temos bananas pra dar e vender. Disseram que a banana ia acabar. Uma praga atacou as plantações. Nossos cientistas mapearam o fungo para combater a doença. A pesquisa deu frutos. O nanicão e a super banana prata, ainda maior e com mais vitaminas. Banana acabar nunca? Dolly, a ovelha mais famosa, morreu. O mundo animal nunca mais foi o mesmo. Mula, égua, gatos, clones, até em pastos brasileiros. Você se lembra? Uma pesquisa descobriu que os bebês têm ótima memória. A atividade cerebral de uma criança é semelhante à de um adulto. Você duvida? Não. Tem gente grande que já esqueceu. A AIDS mata. Para espanto dos cientistas, em 2003, o número de casos aumentou no mundo inteiro. No Brasil, a primeira cirurgia, ainda no útero materno, foi um sucesso. 2 vidas. Uma família. 2 irmãs. Um só destino? Aos 29 anos, as gêmeas iranianas disseram que queriam correr o risco. Após 53 horas de cirurgia, não resistiram. No mesmo hospital de Singapura, as irmãs coreanas de apenas 4 meses também foram separadas.
e já podem sonhar com vidas diferentes. Assim como as brasileirinhas Lorena e Letícia, que nasceram unidas pela barriga. Elas continuam juntas, agora lado a lado. Alegria em dobro para a mãe. Na aquarela da natureza, quem saiu manchado foi o homem. A mata ficou vermelha, de vergonha, de ignorância. Se não for fogo, como é que eu tranco? Na Califórnia foi crime. Na Austrália, as chamas perseguiram o homem. Muralhas de fogo cercaram selvas e cidades. Aqui, as queimadas fora de controle mudaram a cor das nossas florestas. Verde virou cinza. O colorido vibrante da vida selvagem se apagando. Nunca houve tantos animais e plantas ameaçados de extinção. 12.000 espécies em todo o mundo. O Brasil ficou em 4º lugar. As araras azuis, o papagaio da cara roxa, o peixe-boi, a onça pintada ainda correm grande perigo de desaparecer de vez. Do outro lado do mundo, o chão tremeu. O noticiário na televisão japonesa perdeu o foco. Os ventos deixaram de ser invisíveis. Ganharam cor de chumbo e dançaram no ar da Flórida. Os tornados espalharam pânico, invadiram casas, derrubaram os americanos. A chuva tingiu de negro o nosso céu azul e se transformou em toneladas de barro, no sul e no sudeste. Buraco, no asfalto e na alma. Perdemos nossas casas. Perdemos nossas vidas. Arrasados, contamos nossos mortos. Ah, se pudéssemos voltar no tempo. Era fácil prever, diriam os especialistas. Claro, feito água. Que acabou branca, turva, contaminada. Quantos sustos! A seca deixou São Paulo à beira de um racionamento. Vazamento de material tóxico em Cataguases, Rio Paraíba do Sul. Peixes e lagostas envenenados. Quantas cidades ficaram sem água? A poluição assombrou a pequena Pirapora do Bom Jesus. Sujeira parecida com a neve nos deixou gelados de medo. Oi, cuidado. O pálido inverno nunca foi tão branco. No Brasil, ganhou um cenário glacial. Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, 15 graus abaixo de zero. E o calor? Foi de matar. 15.000 pessoas morreram no verão europeu. Tempestade solar. Explosões lançaram gases na atmosfera. Interferiram em satélites. No Japão e no Alasca, a aurora virou uma pintura em movimento. Onde havia luz, as trevas se instalaram. O primeiro mundo ficou na mais completa escuridão.
blackout assustou, lembrou o terror, mas o inimigo pode ter sido a própria natureza. Um raio nas linhas de transmissão. Penumbra na cintilante Nova York. Saques na tranquila Toronto. Metrô e trem parados na hora do rush londrino. Caos no trânsito em Roma. Já passamos por tudo isso. Quem imaginaria? Fizemos escola no apagão. A nossa sombra, improvisaram, criaram energia. O show tinha que continuar. Um show de esperança nas praias do Brasil. Quantos pedidos à espera de um novo ano? Tempo de extravasar, refletir. No horizonte nascia uma nova expectativa. Qual o nosso destino em 2003? Com muita fé, fizemos os nossos pedidos. E o mar, por vezes traiçoeiro, nem sempre nos atendeu. Um simples passeio pelas águas de Cabo Frio. Sejam bem-vindos a bordo do Tonagali. 60 turistas, pouquíssimos coletes salva-vidas. Ninguém sabia nadar, a maioria também não sabia nadar. Uma tragédia, estampada no olhar de quem tentou ajudar. Tamanho sofrimento comoveu biólogos e pescadores. Era um bebê de 10 toneladas agonizando em uma lagoa de Santa Catarina. O filhote de baleia foi conduzido de volta à vida, de volta ao mar. Vai poder reencontrar a mãe, quem sabe em Ipanema. Foi de parar a praia. Na guerra, eles detectaram minas explosivas em pleno mar iraquiano e foram assassinados. No Japão, é normal, golfinhos enlatados nas prateleiras de supermercado. Uma atrocidade? O pobre tubarão veio parar em uma praia carioca. Foi mais uma vítima da violência. Predador de cinema. Presa fácil da nossa realidade. Descobrimos que o grande vilão sempre viveu em terra firme e pode estar na lancha, que parte desgovernada em um ataque fulminante. O acidente mata um jovem e, inexplicavelmente, dá uma nova vida a quem sobrevive. Tinha tudo para eu morrer, mas a minha vontade de viver é tão grande, tão indescritível. Eu acho que é isso que me deu força para estar vivo. No mar de 2003, conhecemos a professora Andréia. Ela nos ensinou que sempre vale a pena viver. Os russos e os americanos não estão mais sozinhos no espaço. Ganharam vizinhos, chineses. Yang Liwei virou herói e disse que a Terra é linda e entrou para a história. Tragédias sem fronteiras. Um risco no céu traçou o fim para os 7 tripulantes da Columbia. Orações para uma indiana. Lágrimas por um herói de Israel. E mais uma interrupção no programa espacial da NASA. Nas brincadeiras antes do pouso, o astronauta americano comenta: vamos fazer uma viagem fantástica. O nosso foguete nem saiu do chão. Angústia.
base de Alcântara do Maranhão. Uma explosão há 3 dias do lançamento. 21 mortos. Em menos de 10 minutos, tudo se derreteu. E Marte? Não é ficção. Nunca estivemos tão perto. Foi a maior aproximação do planeta vermelho em 59 mil anos. 2 naves estão a caminho para confirmar a existência de água e trazer a resposta. Será que existe vida fora da Terra? Aventura e suspense em galáxias nunca dantes navegadas. Pela primeira vez, uma nave chegou à fronteira do Sistema Solar. A Voyager, lançada há 26 anos, leva mensagens em 55 idiomas, inclusive em português. Paz e felicidade a todos. Que o universo seja infinito enquanto dure. Uma teoria pode provar o contrário, que o espaço tem fim. Se curvaria sobre si mesmo num dodecaedro de espelhos como uma bola. Teríamos imagens múltiplas das mesmas galáxias. Fica a pergunta: se o universo tem fim, o que existe depois dele? E o que vem depois de uma vitória? Recordes, medalhas, medalhas, medalhas e esperança olímpica. Este ano, descobrimos nossos heróis pan-americanos. Um exército de atletas. Na guerra em busca do ouro, um pelotão de famosos e muitos, muitos desconhecidos. Anônimos que acabaram condecorados pelo povo brasileiro. O dentista bom de tiro. Ele bateu o recorde pan-americano. Destruiu 124 pratos em 126 tentativas. Na final, perdeu a concentração. Acertou a prata. O policial de Bauru, não. Soldado PM Sabino, campeão dos Jogos Pan-Americanos. Destruiu todos os adversários. Na final, o golpe de ouro. Golpe que se aprende com o mestre. Em alto mar, um estudante de medicina e um veterinário deram um show de iatismo. Na represa, músicos afinados conquistaram o primeiro ouro na história da canoagem. Olha o salto da menina. Foi sem querer. No basquete, 1 ponto para as americanas sem nenhuma cesta. Fique de olho no placar. O erro causou indignação e tirou o Brasil da final. Na patinação artística, Marcel ia bem, mas de repente um erro. Ele segue em frente. Junto com a família, conhece a angústia da espera. Enfim, o sonho realizado. A gente conseguiu. Nossos heróis diferentes. Apaixonados. Naninha, eu te amo, tá? Essa medalha é pra você. Altos, fortes e carentes. Foi quando eu pensei mais na minha família. Ouro e lágrimas na vitória do basquete. Conhecemos heroínas de formas delicadas, como as meninas da ginástica rítmica, primeiro lugar absoluto. Mulheres de fibra. Arremessaram os problemas para bem longe.
Foram boas de briga, duras na queda. Já o nosso triatleta, o Homem de Ferro, não foi tão duro assim. Isso aqui é muito importante pra mim, não faz ideia. De longe, fomos o povo mais caliente das Américas. De perto, só a mãe apaixonada podia acreditar. Vai, Thiago! Perna, filho, perna! Capricha, filho! Vai, Thiago! Thiago surpreende até a mãe. 16 anos, medalha de bronze e lugar garantido nas Olimpíadas. Quem esquece o primeiro ouro? Primeiro do atleta, primeiro do Brasil. Primeiro ouro comigo, que prazer imenso. Que nada, o prazer foi nosso, em ver a cara dos argentinos. Na batalha do handebol, 2 vitórias seguidas em cima dos rivais. E a dupla da maratona? Ela deu só uma paradinha para respirar. Já ele sofreu muito. Foi quase um parto. Foi a vitória mais difícil da minha carreira. Por isso que eu tenho orgulho de falar, essa é nossa. Sofrida foi a vitória do futebol feminino. Na prorrogação, a reserva Cristiane entrou para tocar na bola apenas uma vez. Na ponta do pé, a solução que valeu ouro. E o problema, no bronze que não teve preço. Carolina quebrou o pé no último treino. Mas, como poeta, as irmãs de Moraes transformaram sofrimento em poesia. Um dos mais belos sonetos, Superação. Aos 33 anos, Rogério Romero conseguiu rimar experiência com ousadia. Na água, o mais velho foi mais rápido. Era tempo de virar o jogo. E a equipe do revezamento foi a cara do Brasil, do Amapá ao sul do país. Guerreiros, sempre com lágrimas nos olhos. Fernando Meligeni estava quase derrotado. Quase. Brasileiros não desistem jamais. E ele conseguiu. Aposentado e feliz, Fininho deixou o exemplo. Que venha Atenas. Nós, brasileiros, vamos lutar até o fim. Em 2003, os nervos andaram à flor da pele. Bombas. A turbulência política sacode a América Latina. Palácio do governo cercado. Uma multidão de bolivianos exige a renúncia do presidente. O estopim? Um acordo para vender gás natural aos Estados Unidos através dos portos do Chile, um inimigo antigo. Gonçalo Sánchez de Losada cai. E o novo presidente promete paz na transição. Greve geral na Venezuela. 2 meses de filas e desabastecimento. A milionária indústria do petróleo entra em colapso. O país se divide contra e a favor de Hugo Chávez. Um acerto de contas com o passado. O novo presidente argentino, Néstor Kirchner, estreia com 2 vitórias. Renegocia parte da pesada dívida externa do país. Altera a lei de anistia. E abre caminho para julgar de novo os militares envolvidos com a ditadura. A Argentina termina 2003 reescrevendo os capítulos mais amargos da sua história.
Michael Jackson foi imbatível, acusado de molestar sexualmente um menor. Parece que já vimos esse filme, mas desta vez o quarentão promete um final diferente. Nada de acordos milionários, até porque a conta bancária não é mais a mesma. Já a Tina Onassis, trilhardária, pôs a mão na fortuna que foi do avô. Mas foi o amado que ganhou esperança, nome da vaca premiada, no valor de R$920 mil. O campeão brasileiro de hipismo, Doda, saltou de alegria. Quero um amor maior. As mulheres também não tiveram do que se queixar. Rodrigo Santoro estava por toda parte. E o galã brasileiro até conquistou Hollywood quase mudo. Os fãs perguntam, ele precisa falar? Gerald Thomas arriou as calças na ópera. Eu apareço de qualquer maneira, meu amor. Eu apareço. Preta Gil tirou a roupa toda, um CD para ouvir e olhar. Madonna tentou, mas o livro infantil não chocou ninguém. Já o beijo na boca de Britney Spears, as duas gostaram, tanto que fizeram um clipe no maior clima. No reino dos boatos, a defesa foi o pior ataque. A estratégia de negar a história antes da publicação foi um tiro na culatra. O príncipe Charles ganhou outra fama. E os súditos se perguntam, será que ele deitou mesmo na cama? E com o mordomo? Um fenômeno. Tantas fofocas. Tanto tititi em torno de Ronaldinho que não deu outra. A rainha das embaixadinhas perdeu o trono. O avô do rock não perdeu a majestade, mas ficou pianinho. O rebelde se curvou para a realeza. Ganhou um senhor título, virou Sir Mick Jagger. Só para contrariar. Alexandre Pires deu show na Casa Branca, no outro ritmo. O pagodeiro foi parar nos braços do presidente americano. Caetano encantou a plateia mais famosa do planeta. Estrela brasileira no Oscar. Sucesso de bilheteria. E das urnas. Schwarzenegger exterminou denúncias de assédio sexual e ataques dos rivais. Mais um final feliz. Ele ganhou o governo da Califórnia. Hasta la vista, baby. Grãos de ouro. Soja, milho, arroz, trigo. Mais de 100 milhões de toneladas brotaram no campo. Um recorde. A colheita atravessou as madrugadas. Caminhões carregados fizeram filas nas estradas e nos portos. Em 2003, nos tornamos o maior exportador de soja do mundo. Grãos da discórdia. O que fazer com as sementes de soja modificadas geneticamente nos laboratórios? Pressionado pelos agricultores gaúchos, o governo liberou o plantio, mas não calou os protestos. O Brasil rural colheu nesse ano uma safra de bons negócios. Vendemos mais frangos e suínos, mais frutas, mais suco. Batemos recorde na exportação de carne bovina. Embolsamos mais dólares. Cumprimos o que prometemos ao FMI: economizar para pagar os juros da nossa dívida. Passamos no teste da credibilidade.
O ministro da Fazenda conseguiu manter o equilíbrio das contas e acalmou os investidores. Gostaria só de cometer erros novos. Nós não vamos repetir erros passados. E o presidente se animou. O espetáculo do crescimento vai começar a acontecer no nosso querido país. Mas nem todos se contentaram com o preço alto da estabilidade. Pagar esses juros significa jogar dinheiro do povo pela janela. E eu não estou de acordo. Ah, os juros. Motivo de discórdia no coração do governo. Um governo que faz um superávit de 4,25 e mantém uma taxa de juros de 26,5%, evidentemente está desestimulando e segurando a atividade econômica. Ao vivo para onde? Juros altos, consumo em queda. A produção desacelerou e o desemprego cresceu. O Brasil assistiu perplexo à disputa de uma vaga para garimpo. Milhares se inscreveram, fizeram provas, testes físicos, tudo para conseguir um lugar na lista de espera por um emprego. A estagnação não é produto nacional. Metade da população do planeta vive na pobreza. São 180 milhões sem trabalho. É preciso mudar. Esse foi o recado do presidente Lula para os que movem a economia mundial na reunião em Davos. Na reunião com os 8 grandes, Lula esticou os olhos na direção da China. Como mascate global, percorreu 5 países do Oriente, oferecendo nossos produtos. Em Cancún, protestos e morte pelo fim dos subsídios agrícolas. Todos contra a indiferença dos países mais ricos. O Brasil comemorou a criação do G20 e propôs uma área de livre comércio para os países emergentes. Nós resolvemos deixar de ser tratado como pequeno. Querendo ser grande, exigiu transparência no comércio entre os países da América. Em casa, cobrou mudança no papel das agências reguladoras dos serviços públicos. Eu sei que o pessoal fala que presidente desse tamanho. Eu fico sabendo do aumento da energia como vocês, pela televisão. Um protagonista bem-humorado. Uma plateia atenta e cheia de expectativa. Todos querendo que comece logo o famoso e tão aguardado espetáculo do crescimento. No Rio, a máfia dos fiscais de renda. A primeira. Um dos maiores escândalos do Brasil. A bomba explodiu. 41 milhões de dólares foram ilegalmente para a Suíça. O esquema? Cobrança de propina para cancelar multas milionárias. 23 personagens do propinoduto finalmente dançaram conforme a música. O advogado bem que tentou. Dava dicas ao pé do ouvido. Como driblar a lei. Se você puder fazer uma letra diferente... 10 meses de investigações. 22 corruptos condenados. E se um propinoduto já era um escândalo, imaginem 2. 27 pessoas acusadas de fraudes contra o INSS e, de novo, contra a Receita Federal.
Isso aqui tá bom demais. A justiça brasileira deu um nó. Olha pra fora quem tá, mas quem tá dentro não sabe. Operação Anaconda. Quanto veneno. Extorsão. Troca de favores com contrabandistas. E venda de sentenças judiciais. Na lista dos réus, juízes, delegados, policiais. O juiz João Carlos da Rocha Matos é o suspeito número 1. De pijama e fralda na mão, o delegado acusado José Augusto Bellini parece impotente. Ganhei aproximadamente R$40 mil. 40 centímetros de cicatriz. E o rim foi parar no corpo de um iraniano. É a miséria alheia nas mãos do tráfico de órgãos em Pernambuco. E no submundo das manobras, Roraima entrou na rota das quadrilhas, dessa vez de políticos. A Operação Praga no Egito revela 5.000 fantasmas pagos pelo governo. Os gafanhotos devoravam a folha de pagamento do Estado. 57 acusados, um ex-governador e até o governador entre os suspeitos. Em Fortaleza, a comida sumiu do prato das crianças. E o prefeito Juraci Magalhães terá de prestar contas. O prefeito de Porto Seguro também. Os pãezinhos para a escola, acreditem, eram comprados a 700 quilômetros de distância. Olha esse pão, nunca chegou na escola e se chegou, chegou pão duro. Duas renúncias em pouco mais de um mês. Foi a manobra encontrada pelo deputado federal Pinheiro Landim para fugir da cassação e da perda dos direitos políticos. Acusação: venda de habeas corpus para traficantes. Juízes também ficaram na mira do crime organizado. Juiz Corregedor Machado Dias, São Paulo, 4 tiros. Juiz Alexandre Castro Filho, Espírito Santo, 3 tiros. Quantos outros juízes precisarão morrer para que as autoridades realmente encarem esse problema de frente? Quantas crianças perdemos? No Sul, o tráfico de drogas recruta e mata. No Norte, a mulher acusada de mutilar e matar os meninos de Altamira é absolvida sob protestos. O terror do tráfico e suas vítimas. Queimadas. Na Guerra Urbana de 2003, dezenas de ônibus em chamas no Rio. Prédios metralhados. O socorro foi para as ruas e caiu em emboscadas. São Paulo também explodiu. Postos policiais atacados por bandidos e um túnel de lama desaba sobre a cabeça dos presos em fuga. 9 mortos. O autoritarismo da polícia bateu em Natal. E perdeu todos os limites no Rio. Ele surtou, ele de repente surtou. O chinês Chan Qingshang apanhou até morrer dentro de um presídio. O que acontece quando maconha e cocaína são encontradas na gaveta de um policial dentro da delegacia? E atravessa as barreiras dos presídios. Presídios? Que dor! O bebê, esperado há meses, estava morto na barriga da mãe. Mas na hora da cirurgia, a surpresa. Ana Clara estava viva
corre pra ver sua filha que tá viva no berçário. Aí eu peguei, caí de joelho e comecei a chorar. Nascer e renascer. Em São Paulo, um olhinho no meio da lama. Patrícia e o irmão Daniel ficaram presos sob a terra que deslizou. E pudemos respirar aliviados. Para o mineiro Felipe, 10 anos, foi mais difícil. Aqui, você tem que ficar calmo, eu já tô chegando em você. Sobreviveu a 2 deslizamentos de terra. 15 horas de luta. Mas o corpo frágil não resistiu. Pequenos heróis. Em 2003, mais de 5 milhões de crianças trabalharam. Você gostaria de fazer o quê, Maísa? Estudar. Na escola, eles contaram a própria história, em desenhos. É final feliz. No Brasil, no Congo, no Iraque, crianças foram vítimas da violência. Ali Abbas, 11 anos, perdeu os pais, os irmãos e os braços num bombardeio no Iraque. Virou o símbolo de uma guerra. Força e sonhos. Em São Paulo, adolescentes cegas conseguiram piruetas no Teatro Municipal. Poderia ter sido um dia comum. Metrô Carioca. De repente, um assalto. Gabriela, menina, morreu. Minha filha tinha 14 anos. Um dia de aula. Na Universidade do Rio de Janeiro, Luciana, estudante, levou um tiro no rosto. De onde veio o disparo? Uma busca de 10 dias. Felipe Café e Liana Friedenbach queriam um fim de semana a sós. Mas a viagem dos sonhos se transformou em pesadelo. Eu quero lembrar dela sorrindo na pérola. Bandeira branca. Na praia de Copacabana, uma multidão pediu paz. Todos unidos por um dia melhor. Um mundo melhor. Estados Unidos, Rússia, União Europeia e as Nações Unidas quiseram mostrar o caminho. O mapa da paz foi feito para acabar com o conflito no Oriente Médio. Prisioneiros palestinos começaram a ser libertados. Em troca, o fim de ataques terroristas. Sharon prometeu acabar com os assentamentos judeus. À força. Uma pequena trégua e... mísseis israelenses no céu e nas ruas da Terra Santa. Radicais dos dois lados não quiseram seguir o mapa. Quantos homens bomba? Arafat não conseguiu detê-los. Sharon continua a erguer o muro entre os territórios ocupados. Mas o que separa israelenses e palestinos é bem mais antigo. E começa na mais tenra infância. Em 2003, quem de nós se sentiu em paz? Os meninos brasileiros foram morar no Líbano para escapar da violência brasileira. Paz, paz,
Ali, 4 anos, morreu. O irmão, Ahmed, sofreu ferimentos graves. Atentados terroristas ameaçaram o dia a dia de pessoas comuns. Dor e desespero. Até quando? Poderia ter sido um dia de paz. Poderia ter sido um ano de paz. Então foi um grande susto, uma armadilha na gente. Como grande sonhador, ele nos fez achar que ele era meio imortal. O que vemos aqui é a vitória de uma empresa, mas, sobretudo, a grande conquista de todos os que trabalham na Rede Globo. I love you, Porky. Don't let them take me. Don't let them have 3, 2, 1. Capitão Mário chamando. Câmbio, entra. Comandando uma astronave rasgando o céu. Don't go changing, trying to please me. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Cupido, vê se deixa em paz. Meu coração já não pode mais. Eu amei há muito tempo atrás. Já cansei de tanto soluçar. Ei, é o fim. Cupido. Na noite fria de outono, a janela de repente se abriu. E uma força animou quem passou o ano imaginando o pior. Chegou a chover tanto na praça. Na quarta-feira de sol, as pessoas que vieram de longe ficaram frustradas. As notícias eram preocupantes. A doença de Parkinson avança e a dose de remédios foi aumentada. A guerra parecia iminente. E aconteceu. Mas quem falou em nome dos homens? Enquanto o presidente americano falava em nome de Deus, enquanto o ditador iraquiano falava em nome de Alá, o chefe da Igreja Católica falava em nome das Nações Unidas. Ele, que parecia já tão frágil, se empenhou numa maratona diplomática. O Papa da Paz, o Papa dos Recordes. Em 2003, a 100ª viagem e o jubileu. 25 anos à frente da igreja. Ele abriu a janela do quarto para receber a homenagem da prefeitura de Roma. E a luz se fez das trevas. No ano da guerra, vamos esperar e acreditar no ano novo de paz.